Algumas pessoas buscam respostas nos líderes globais, enquanto outras procuram neles orientação para enfrentar o futuro. No seio da comunidade cristã, há aqueles que se fixam nos eventos políticos, buscando sinais que validem as profecias bíblicas. Muitos cristãos acreditam que o Fórum Econômico Mundial poderia estar impulsionando eventos que cumpririam a profecia do tempo do fim. Ao ligar as notícias, parece que nossa sociedade está fora de controle, onde o que antes era errado agora é aceito como certo, e o que era certo é considerado errado. Não é apenas por ouvir falar de terremotos devastadores, guerras e outras calamidades. O mundo está sob tanta pressão que parece prestes a implodir. Isso pode levar a pensar que Deus nos abandonou, que estamos sozinhos em nossas lutas. Contudo, o oposto é verdadeiro. Tudo isso ocorre porque Deus está se preparando para retornar. Vivemos nos últimos dias e Ele está se preparando para salvar seu povo e julgar seus inimigos. Antes de chegarmos a isso, vamos explorar algumas das mais intrigantes profecias bíblicas do fim dos tempos em Apocalipse 6. Lá, somos apresentados aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Acredita-se que o cavaleiro no cavalo branco seja o anticristo, o cavaleiro no cavalo vermelho representa a guerra e o derramamento de sangue. O cavaleiro no cavalo preto simboliza a fome. E o cavaleiro final, no cavalo amarelo, representa a peste e a morte. Hoje, vamos focar no cavalo preto. Recentemente, a Bloomberg publicou um artigo intitulado "O novo pesadelo de segurança da Europa é o abastecimento de alimentos". O artigo prevê um nível de caos que poderia ser comparado a um cenário apocalíptico. Especialistas em alimentos e representantes da indústria reuniram-se em Bruxelas no mês passado para um exercício de guerra, simulando uma crise alimentar total, uma ameaça que poucos previram alguns anos atrás. Os governos já não se perguntam se uma crise alimentar ocorrerá, mas sim quantas crises simultâneas podem enfrentar. Em um outro artigo da Bloomberg, é discutido um teste de estresse em uma das regiões mais bem alimentadas do mundo, destacando um crescente nível de preocupação entre os governos sobre a garantia de abastecimento para suas populações. Em um período de 4 anos, diversos choques impactaram a forma como os alimentos são cultivados, distribuídos e consumidos. No que diz respeito à escassez global de alimentos, as opiniões estão divididas. Algumas pessoas não veem isso acontecendo, enquanto outras acreditam que é inevitável. Em Apocalipse 6, o cavaleiro no cavalo preto simboliza a fome. Apocalipse 6, versículo 6, afirma: "E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho." Esse versículo nos alerta que durante o período de julgamento, as pessoas ganharão apenas o suficiente para comprar alimentos básicos, indicando uma extrema escassez. Essa escassez será um instrumento nas mãos do anticristo, pois ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Imagine supermercados com prateleiras vazias, com pouca ou nenhuma comida disponível para aqueles que não possuem a marca. Agora, ouça este aviso profético de Jesus em Lucas 21, versículos 1 a 11. "Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais do céu." A ameaça iminente da fome é apenas um dos sinais da vinda de Cristo. Aqui está outro sinal. Mateus 24, versículos 9 a 11 diz: "Então eles os entregarão à tribulação e os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos ficarão ofendidos, trairão e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos." Observamos que há 3 eventos previstos para acontecer com a igreja. O primeiro é a perseguição.
pois chegará um momento em que seremos odiados em todas as nações por nosso amor a Jesus Cristo. A lista de observação mundial é um relatório anual, publicado pela organização Portas Abertas, uma ONG que apoia cristãos ao redor do mundo. Esse relatório lista 50 países onde os cristãos enfrentam as formas mais extremas de perseguição. O relatório mais recente, que abrange o ano de 2023, afirma que cerca de 365 milhões de cristãos estão sujeitos a altos níveis de perseguição e discriminação, em comparação com 340 milhões em 2021. 1 em cada 7 cristãos é perseguido globalmente, incluindo 1 em cada 5 na África e 1 em cada 7 na Ásia, em comparação com 1 em cada 8 no mundo em 2021. A perseguição aos cristãos pode aumentar nos próximos anos. Acredito nisso porque Apocalipse 12, versículo 12 diz: "Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam neles. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que seu tempo é curto. O tempo do diabo nesta terra é limitado, e o que quero que você entenda é que, devido à brevidade de seu tempo, sua agressão contra os filhos de Deus se intensificará, o que sem dúvida significa um aumento na perseguição." O mundo acolhe e promove muitas doutrinas, ideologias e crenças que são contrárias à palavra de Deus. Quando o mundo bate à nossa porta, é nesses momentos que Deus nos chama a confiar nele e não no mundo. Todo crente enfrenta o desafio de distinguir entre o que o mundo diz e o que a palavra de Deus diz. Qual voz você escolherá ouvir? O mundo lhe dirá que não há problema em se comprometer com o pecado, que você só tem uma vida para viver, então deve aproveitá-la ao máximo. Ele encoraja a ceder a cada desejo que você sente. Mas a Bíblia nos alerta sobre o julgamento de Deus após esta vida, e, portanto, devemos viver para o Senhor agora. Se você se mantiver firme e falar essa verdade, a verdade que está na Bíblia, é provável que você seja perseguido. Quando o mundo nos desafia a acreditar em algo contrário à palavra de Deus, devemos seguir a orientação do livro de Romanos e permitir que a palavra de Deus transforme nossas mentes. Devemos buscar o Senhor e orar contra as falsas crenças que o mundo tenta nos impor. Após a oração, devemos substituir a palavra do mundo pela palavra de Deus. Ao fazermos isso, Ele muda e fortalece nossos corações para que não cedamos aos caminhos do mundo. Escolher não confiar no mundo pode nos fazer perder experiências que nossa carne deseja. Pode nos impedir de pecar da maneira que nossos desejos querem. Pode até nos custar dinheiro. Porém, isso nos fará crescer no relacionamento com Deus, o que realmente importa. Veja o que diz a versão amplificada em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas, mesmo que o nosso evangelho esteja, de certa forma, escondido por trás de um véu, ele está escondido apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo, Satanás, cegou as mentes dos incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pense nisso por um momento. O Deus desta era, Satanás, impediu os incrédulos de enxergarem a luz do Evangelho. Agora, se você não sabe, o diabo é extremamente influente nesta terra. Quer você perceba ou acredite nisso ou não. Ele pode e tem influência sobre os ideais, opiniões e padrões deste mundo. É por isso que a Bíblia diz que o Deus deste mundo, o diabo, tem seus tentáculos nas filosofias do mundo. Essas influências estão presentes em muitas instituições. Há muitas coisas acontecendo neste mundo, muito mal, e a verdade é que este mundo precisa de crentes cheios de Cristo. Precisa de crentes cheios do Espírito, que possam ser o sal da terra e a luz do mundo. Seja tão cheio da palavra que a luz de Jesus Cristo brilhe através de você neste mundo. Não somos ordenados a odiar ninguém neste mundo. Somos ordenados a amar o próximo como a nós mesmos.
Esse amor que a Bíblia menciona só pode ser demonstrado aos outros quando você mesmo tiver recebido Jesus Cristo. Os incrédulos podem estar cegos pelo Deus deste mundo, mas, como cristãos, precisamos garantir que estamos transbordando com o amor de Jesus Cristo, de tal forma que eles serão compelidos a ver a verdade, a ver o caminho para a vida eterna: Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em João 14, versículos 2 e 3, "Na casa de meu pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês que vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam." É uma boa notícia saber que Deus vai acabar com toda a maldade e nos restaurar aos nossos lares celestiais. No entanto, até que esse dia chegue, o Senhor nos forneceu sinais para nos alertar de que o tempo está próximo. Ele nos deu indicações claras de que devemos estar cientes de que o fim está próximo. A Bíblia nos diz que pessoas aparecerão afirmando ser o Cristo ou o Messias, mas nos alerta para não ouvirmos essas afirmações. Em outras palavras, quando Jesus voltar, não precisaremos contar uns aos outros, pois todos saberão. Não será necessário ninguém fazer um vídeo para anunciá-lo, pois todos o verão nas nuvens, em toda a sua glória e majestade. Lucas 21, versículo 9 diz: "Mas quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não se assustem. Essas coisas devem acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente." Os sábios entre nós estarão atentos, pois verão os sinais dos tempos, porque estudam a palavra de Deus. Contudo, os tolos que estiverem desatentos perderão os sinais por falta de conhecimento. Orem por sabedoria, santos de Deus. Devemos ser sábios nestes tempos em que vivemos, cheios do Espírito e guiados por Ele. Devemos preparar nossas vidas e estar prontos, aguardando que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpra sua promessa. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículos 17, "E nos últimos dias Deus declara: derramarei meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos terão sonhos." Que vergonha, que desastre seria para qualquer crente perder este sinal. Nos últimos dias, Deus promete derramar um fluxo constante de seu espírito sobre toda a carne. Mas que pena seria para qualquer crente perder esse derramamento do maravilhoso Espírito de Deus. Por isso, minha principal oração é: Senhor, não me deixe perder o derramamento do seu Espírito, não me deixe perder este sinal maravilhoso. Todos sabemos que recebemos muitos sinais sobre o que acontecerá nos últimos dias, como as pessoas agirão, como serão infiéis, como nações se levantarão contra nações. Mas esses não são os sinais em que quero me concentrar. Não quero perder o sinal de Deus derramando seu Espírito nos últimos dias. Em vez disso, quero ser um receptor, um participante. Quero que o Espírito Santo inunde minha vida. Então, no que você está focado nos últimos dias? Porque se você não estiver orando e vigiando, o dia do Senhor o surpreenderá como um ladrão na noite. Posso sugerir que enquanto muitos de nós estamos focados na cura física, há uma enorme quantidade de pessoas que anseiam por cura em seus corações. Há aqueles que passaram por grandes tragédias e ainda carregam dor e mágoa até hoje. Existem pessoas que precisam de cura em suas mentes, cujo passado está repleto de eventos indescritíveis, e somente o poder curador de Deus pode alcançar e restaurar essas mentes. O que estou tentando dizer é que não devemos nos concentrar apenas na cura física. Deus pode sim realizar curas milagrosas e instantâneas, e Ele também pode curar através dos médicos. Mas se você está se perguntando onde está a sua cura e quando será a sua vez, considere que talvez Deus tenha permitido isso em sua vida para ensiná-lo, moldá-lo ou refiná-lo. Talvez esse sofrimento esteja criando em você um coração mais puro e focado em Deus.
Pode ser que essa adversidade esteja ensinando você a ser humilde, mais atento aos outros, mais grato e contente com o que tem. Você já ouviu o ditado que diz que dias ensolarados não seriam tão agradáveis se não fosse pela chuva? Ou que você nunca aprecia uma boa saúde até sentir dor? Talvez você conheça este. Você não sabe o que tem até que esteja perdido. A verdade é que, às vezes, podemos ser nossos piores inimigos. Podemos orar por uma bênção, recebê-la e então deixar que essa bênção nos torne confortáveis e mornos. O que Deus deveria fazer em seu amor? Permitir que você desfrute da bênção, mas perca sua alma. Permitir que você tenha boa saúde apenas para que você possa pecar e ser lançado no inferno? Não, eu acredito que Deus nos ama tanto que não quer que pereçamos. Por isso, às vezes Ele permite que um desafio, uma doença ou uma enfermidade nos coloque de joelhos para que possamos buscá-lo e ser salvos. Alguns de nós estamos tão acomodados que Deus precisa enviar um desafio em nossas vidas apenas para chamar nossa atenção e nos fazer buscar sua presença. Antes de questionar a Deus sobre sua cura ou por que isso aconteceu com você, lembre-se de que Deus ama você, mas seus caminhos são mais altos do que os nossos. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, lemos: "Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Gostaria de perguntar, o que adianta viver uma vida saudável, mas tão confortável que seu relacionamento com Deus sofra, resultando em você sendo lançado no inferno? Jesus disse que é melhor entrar na vida eterna com um olho só do que ter ambos e ser lançado no fogo do inferno. Oro para que você veja que é melhor sofrer dores neste corpo e ir para o céu, onde não há dor ou tristeza por toda a eternidade, do que viver uma vida sem dor apenas para ser atormentado no inferno pelo resto da eternidade. A Bíblia nos chama a despertar. O Senhor quer que despertemos para o fato de que existe um céu e um inferno e que há um dia de julgamento. Se alguém estiver dirigindo na estrada e cochilar ou se distrair, pode facilmente perder alguns sinais de trânsito que indicam o caminho a seguir. Da mesma forma, Deus nos deu, seus filhos, muitos sinais para ficarmos atentos. A palavra de Deus está cheia de avisos de que o tempo está acabando, que este mundo não durará para sempre, e isso é uma boa notícia. Não sei você, mas pelo que li sobre o céu, parece ser o melhor lugar. Sem lágrimas, sem tristeza, apenas alegria e paz. Estar na presença do Senhor por toda a eternidade, longe das doenças e enfermidades deste mundo, livre dos desastres naturais e da devastação, é um sonho que a Bíblia nos promete. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 2 e 3, somos alertados: acorde. Fortaleça o que resta e está prestes a morrer, pois encontrei suas ações inacabadas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Segure-o firmemente e arrependa-se. Mas se você não acordar, virei como um ladrão, e você não saberá a que horas irei até você. Você já leu Daniel capítulo 12? É um daqueles capítulos que, se você precisa de um lembrete do que está por vir, você deve ler. Se você precisa de um motivo para ser mais focado e determinado a viver bem, leia Daniel 12. Este capítulo lhe dará muitos motivos para se concentrar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A tradução amplificada da Bíblia pinta uma imagem mais vívida desta revelação em Daniel 12, pois nos versículos 1 a 3 lemos: "Agora naquele tempo final Miguel, o grande príncipe angélico, que guarda os filhos do seu povo, se levantará, e haverá um tempo de angústia como nunca ocorreu, desde que houve uma nação até aquele tempo. Mas naquele tempo seu povo, todos os que forem encontrados inscritos no livro da vida, serão resgatados. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, ressuscitarão. Alguns para a vida eterna, mas outros para a desgraça e o desprezo eterno.
Aqueles que possuem sabedoria espiritual brilharão intensamente como o firmamento, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas por toda a eternidade. Meu principal pedido de oração ao Senhor não é apenas que meu nome seja encontrado escrito no livro da vida. É claro que desejo isso profundamente, mas não é meu foco principal. Meu ponto central de oração é pedir ao Senhor que me mantenha alerta, que abra meus olhos e ouvidos para não perder os sinais que Ele nos dá como seus filhos. Veja, minha maior preocupação de oração baseia-se em Atos capítulo 2, versículos 1 a 17, onde Deus declara que nos últimos dias derramará seu Espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Seria uma vergonha, um desastre para qualquer crente perder este sinal. Nos foi prometido que nos últimos dias haverá um contínuo derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Não quero perder esta maravilhosa manifestação do Espírito de Deus. Portanto, meu principal clamor é: Senhor, não permita que eu perca este derramamento do seu Espírito. Não me deixe perder este sinal tão significativo. Sabemos que recebemos muitos sinais sobre o que acontecerá nos últimos dias, como as pessoas se comportarão, sua infidelidade e conflitos entre nações. No entanto, não desejo focar nestes sinais. Não quero perder o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Pelo contrário, desejo ser um receptor ativo, um participante deste inundar do Espírito Santo em minha vida. Qual é o seu foco nos últimos dias? Se não estivermos em oração constante e vigilantes, o dia do Senhor virá sobre nós como um ladrão durante a noite. Me diga aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Assista a outros vídeos do canal e cresça no conhecimento e intimidade com Deus. Te vejo no próximo vídeo.